Olá, crianças! Geração vencedora! Estamos aqui para contar mais um capítulo da história emocionante da missionária na Índia, Amy Carmichael. Vou apresentar para vocês hoje o título dessa história: Comprando Crianças para Deus. E essa história emocionante da Amy Carmichael nos ensina algumas lições. Nós aprendemos no primeiro capítulo que Deus sempre responde às orações. Deus nunca deixa de responder uma oração. No segundo capítulo, nós aprendemos que todas as pessoas podem crer em Jesus. Até as crianças bem pequenas podem crer em Jesus. E hoje nós vamos ver qual é a mensagem do terceiro capítulo. Mas antes, nós vamos cantar uma música que fala exatamente sobre a segunda lição, que é que Cristo ama as criancinhas. Vamos cantar juntos? Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são. Não importa a sua cor, só quer dar o seu amor. Cristo ama as criancinhas como são. Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são. Não importa a sua cor, só quer dar o seu amor. Cristo ama as criancinhas como são. Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são. Lá do norte ou do sul, ou cruzando o mar azul, Cristo ama as criancinhas onde estão. Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são. Não importa a sua cor, só quer dar o seu amor. Cristo ama as criancinhas como são. Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são. Lá no norte ou no sul, ou cruzando o mar azul, Cristo ama as criancinhas onde estão. Como eu já falei, hoje nós vamos continuar a história de Amy Carmichael, a missionária lá na Índia. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Quem de vocês já se sentiu envergonhado? Eu já me senti. E teve um dia, num domingo que estava meio úmido, meio chuvoso lá na Irlanda, que a Amy também se sentiu bastante envergonhada. Ela estava voltando da igreja com a sua família quando ela viu uma senhora. A senhora estava vestida com umas roupas bem velhinhas, as roupas um pouco rasgadas e carregando uma sacola muito grande. E as pessoas estavam todas olhando para elas e ficavam imaginando: por que será que essa mulher está carregando essa sacola tão grande num dia de domingo? Será que ela não foi para a igreja? Ela deveria ter ido para a igreja. E todas as pessoas lá na Irlanda pensavam dessa forma, que todo mundo tinha que ir na igreja. E a Amy ficou observando aquilo, e aí de repente ela se virou rapidamente, pegou o braço da mulher, da velhinha, segurou, pegou a sua sacola e ajudou a carregar. Amy começou a conversar com ela, mas ela percebeu os olhares e as pessoas falando baixinho, cochichando e rindo, olhando para elas. E ela começou a ficar muito envergonhada. As suas bochechas começaram a ficar bem vermelhas, ela começou a ficar bem quente. E ela ficou pensando: por que as pessoas estão fazendo assim? Isso não é legal. E ela então pensou assim: eu não preciso me importar com o que as pessoas estão falando. Eu sei que Jesus está feliz porque eu estou fazendo isso, porque eu estou ajudando essa senhora. E ela aprendeu então uma lição nova,
que só as coisas eternas são realmente importantes. Só as coisas que vai durar para sempre são realmente importantes. E Amy queria fazer as coisas que durassem para sempre, coisas que demonstravam o amor de Deus por outras pessoas. Por isso, depois dessa situação, ela continuou ajudando pessoas. Ela levava marmitas de sopas para pessoas pobres, ela ia visitar pessoas doentes e conversava com elas um tempão. Ela sabia que Jesus queria que ela fizesse isso. E quando ela foi para a Índia, muitos anos depois, ela continuou fazendo essas coisas boas para as pessoas. Ela falava do amor de Deus para essas pessoas. E as pessoas estudavam a Bíblia com ela e aprendiam sobre o amor de Deus. E quanto mais elas confiavam em Amy, mais elas amavam e confiavam em Deus também. Mas tinha uma coisa que ainda incomodava muito a Amy. É de que ela não sabia de onde vinham as crianças que eram levadas para o templo. E ela então ela queria descobrir isso. E sempre que ela podia, ela se disfarçava como uma indiana e ficava no meio deles para poder tentar descobrir o que levava as pessoas a entregar os seus filhos, as suas meninas para o templo e consagrá-las lá aos ídolos. E ela se vestia então, e teve uma ocasião que ela saiu de carroça e ela viajava muito de carroça por longas horas. Ela vestia essa roupa de indiana e uma vez ela ficou hospedada num lugar onde tinham vários outros indianos. E aí Amy tinha certeza que Deus havia chamado para que ela resgatasse as crianças do templo, para que as crianças fossem salvas por Jesus. E nessa pousada ela estava disfarçada e ela desceu na hora do jantar e lá tinha várias pessoas e tinha um homem que ele fazia colar para os ídolos. E esse homem começou a conversar e falar muitas coisas e Amy ela disfarçava, ela fingia que não estava prestando muito atenção no que o homem dizia. Mas aquele homem, ele falava que algumas mulheres quando morriam deixavam suas crianças com seus pais. E os pais, para não ter muita responsabilidade, eles pegavam essas crianças e vendiam para o templo para não ter essa responsabilidade, para não precisar se preocupar com essas meninas depois da morte da mãe. E certa ocasião, ela também estava hospedada num estábulo junto com uma sua amiga. O estábulo era o lugar onde as pessoas construíam um lugar para as vacas, para os bois ficarem e dormirem. E ela ficou hospedada nesse estábulo e do lado ficava uma casa bem pobrezinha, uma casa de barro. E nessa casa, ela escutou a discussão entre um homem e uma mulher e eles discutiam sobre vender o seu bebê. Eles estavam precisando muito de dinheiro e eles então discutiam para poder saber se o outro concordava em vender o filho para o templo. E ela foi juntando várias pistas e ela descobriu então que algumas mães elas queriam agradar aos deuses, aos ídolos, e por isso vendiam as suas filhas para eles, para que elas recebessem algum prêmio, alguma ajuda, alguma benfeitoria. E outras mães, elas ofereciam sempre as filhas mais velhas para os deuses, para que elas servissem no templo como uma oferta. E os outros crentes, os amigos de Amy não acreditavam em tudo isso, mas ela acreditava e ela sabia que precisava ajudar. Algumas amigas dela falavam que ela tinha que esquecer esse negócio de cuidar de crianças, porque se ela cuidasse só de crianças, ela não seria considerada uma missionária. Mas Amy entendia a importância de falar de Jesus para as crianças e de alcançar essas crianças. Em Mateus 18,14 diz: não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. E como ela levava essa mensagem a sério, ela queria salvar todas as crianças para que as crianças tivessem a vida eterna. E ela dizia: eu vou continuar buscando essas crianças, tentando descobrir por que essas crianças são vendidas ao templo, porque somente as coisas eternas são realmente importantes.
E várias crianças necessitadas, crianças pobres, começaram a procurar a Amy. E a Amy começou a acolher na sua casa. E certa vez, um pai apareceu querendo vender a sua filha por 100 rúpias. 100 rúpias hoje dá para comprar só uma saia indiana ou um lenço para prender o cabelo. Mas, mas nessa época, na época que esse homem queria vender por 100 rúpias a sua filha, valia muito dinheiro. E aí então Amy ficou pensando, se eu não comprar essa menina, os deuses lá do templo vão querer comprar, as pessoas do templo vão querer comprar. E aí então ela ficou pensando e ela orou a Deus, pedindo direção para saber o que deveria fazer. E ela sentiu de Deus que deveria comprar essa menina. E ela comprou a menina e a menina foi morar com ela. E ela não contou isso para ninguém, mas ela fez uma outra oração falando, Deus, confirma para mim se eu fiz certo. É certo comprar uma criança? E se for certo o que eu fiz, eu quero que o Senhor me devolva o valor que eu gastei com essa menina. Eu quero ser restituída desse valor, dessas 100 rúpias. Passados alguns dias, a Amy recebeu um cheque no valor de 100 rúpias, exatamente o valor que ela tinha gasto para comprar essa menininha do seu pai. E então ela juntou todas as crianças, todas as meninas que moravam com ela, e elas foram agradecer a Deus pela resposta de Deus, pelo que Deus tinha concedido a elas. E esse lugar se tornou pequeno para todos eles. Inclusive, todas as crianças que moravam lá com ela, nenhuma delas, exceto Prina, que nós falamos na semana passada, tinha vindo do templo. E agora essa menininha. E passados mais alguns dias, apareceu um bebê de 13 dias que Amy também comprou. E ela levou para sua casa para morar. E essa casa começou a ficar muito pequena. E ela pensou, eu preciso comprar uma casa maior, preciso mudar de lugar. E ela foi procurar uma casa, um lugar seguro que ficasse fora da cidade. E ela encontrou uma casa no sul da Índia, numa vila chamada Donavur. Era numa rua que ficava vários pés de tamarindos. Era um lugar muito bonito, ficava entre as montanhas e a praia. E lá, depois de algum tempo, descobriram fontes de água potável. Essas fontes eram subterrâneas e puderam fornecer água potável por muito tempo para a casa de Amy e para as suas crianças que moravam com ela. E a partir desse momento, crianças e jovens que se sentiam inseguros, que queriam algum lugar para morar, eles começaram a procurar a casa de Amy lá em Donavur, porque eles acreditavam que lá eles poderiam ser felizes e ser cuidados de uma forma totalmente especial. E então, eis que surge uma pessoa que também ouviu falar dessa casa, da casa de Amy lá em Donavur. O nome dela era Joia Vitória. Joia Vitória tinha 16 anos na época e ela era uma pessoa muito religiosa. Ela oferecia sacrifícios para os ídolos, ela fazia de tudo juntamente com a sua família para agradar os seus deuses. Mas ela sabia que era pecadora, que ela cometia pecados e que os seus pensamentos não eram totalmente bons. Ela tinha pensamentos maus também. E ela queria ser perdoada. E ela pedia para os ídolos, para os deuses, para que perdoassem os seus pecados. Mas ela não sentia que seus pecados eram perdoados. Sabe por quê? Porque os ídolos, eles são de prata e de ouro e são feitas por mão de homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Esse versículo está no Salmo 115. E então, Joia, um dia ela ganhou uma Bíblia e ela ficou tão feliz e ela começou a ler a Bíblia e ela lia muito e ela ficou muito emocionada quando ela viu o texto que fala sobre Jesus, que fala que Deus a amava muito, que fica lá em Romanos 5:8.
Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E ela ficou emocionada com esse texto e ela ficou sabendo que Jesus tinha levado sobre a cruz o seu castigo. Ele morreu, derramou o seu sangue para salvar todos os pecadores, inclusive ela, mas que ele havia ressuscitado, e depois que ele ressuscitou, ele ainda viu os discípulos, conversou com eles, ele comeu com os discípulos, e os discípulos num dia viu Jesus subindo aos céus. E ela creu naquilo, e ela creu muito em Jesus, e ela pediu para que Jesus morasse em seu coração, recebendo assim o presente de Deus para nós, que é a vida eterna. Mas ela ficou com muito medo de que a sua família descobrisse que ela tinha aceitado Jesus. Então ela continuou adorando os ídolos. E ela adorava os ídolos, mas ela lia a Bíblia e ela cria em Jesus. Até que um dia ela viu um versículo que falava que ela tinha que se afastar dos ídolos. E ela então começou a pedir a Deus: Deus, me mostra, por favor, o que eu devo fazer. Até que certa manhã ela se lembrou da casa de Dona Avur. Ela já havia escutado falar sobre essa casa, de que era uma casa de pessoas cristãs. E então, antes que toda a sua família se levantasse, eles ainda estavam dormindo, ela saiu em direção à casa de Amy, em Dona Avur. Era um vilarejo bem próximo onde ficava a casa. Então ela atravessou o rio e chegou lá na casa e foi recebida com muito amor. Ela foi acolhida com muito amor pelas crianças e por Amy também. E então, logo em seguida, os seus familiares chegaram lá naquele lugar pedindo para que ela voltasse para casa. Mas existia já naquela época no país uma lei que falava que as pessoas de 16 anos podiam escolher o lugar que queria ficar. E então Joia falou em alto e bom som, dizendo que ela agora cria no Deus vivo, no Deus que era verdadeiro e que ela tinha recebido perdão pelos seus pecados. E todos ficaram muito felizes, exceto sua família, que voltou para casa sem ela. E ela permaneceu lá na casa da Amy, em Dona Avur, junto com todos os outros que estavam lá, que tinham sido acolhidos também com o amor de Jesus Cristo. Passado algum tempo, Amy sabia que tinha que resgatar mais crianças, ela procurava ainda mais pistas de como conseguir resgatar as crianças lá do templo. E ela então escreveu um livro chamado As Coisas Como Elas São. Nesse livro ela contava a história das crianças, como elas viviam no templo e como elas eram vendidas para os deuses e como elas tinham que viver nessa servidão aos deuses por toda a vida, perdendo a sua infância. E as pessoas de lá, os amigos dela e outras pessoas que não eram indianas, não acreditaram nisso. Achavam que ela estava mentindo, pediram para ela parar de ser missionária, para ela voltar para a Irlanda, mas ela permaneceu firme lá porque ela sabia que tudo isso era verdade. E então, no meio de tudo isso, dessa confusão, de tantas inimizades que ela alcançou por causa do livro, ela recebeu uma carta falando que o seu padrasto estava muito doente e queria vê-la antes de morrer. E todos os amigos dela ficaram: Amy, você precisa ver o seu padrasto, ele te ama muito, o senhor Wilson precisa de você. E ela ficou pensando: se eu sair daqui da Índia agora, as minhas crianças vão correr muito perigo. Elas não vão conseguir ficar mais aqui onde elas estão livres de toda essa escravidão. E então ela pensou mais uma vez: só as coisas eternas realmente são importantes. E naquele momento ela decidiu que nunca mais ela iria sair da Índia. Ela iria morar lá até morrer. E essa escolha realmente aconteceu. Ela viveu na Índia por 56 anos e ela morreu bem velhinha. A Amy sabia que ela tinha que falar de Jesus para as crianças e ela queria que todas as pessoas conhecessem a Jesus. E Amy começou a falar para muitas pessoas, para multidões, ela falava até para 20 mil pessoas de uma vez só.
Mas chegou um momento que ela começou a perceber que ela estava gastando muito tempo falando para muitas pessoas e elas não estavam conseguindo resgatar as crianças. E então ela ficou sabendo que era hora de dizer não, porque somente as coisas eternas realmente são importantes. E Amy continuou. Depois que Joia Vitória foi morar lá, e depois que ela escreveu o livro, ela continuou procurando pistas como resgatar as crianças do templo. Mas isso nós só vamos saber na próxima semana, no culto da família. Então, se você quer saber o que aconteceu com Amy durante todo esse período, se ela conseguiu que as pessoas voltassem a confiar nela e acreditassem no que ela tinha escrito no livro, então assistam o próximo culto da família, ok? Então, um beijo para todos. Cristo ama todas as criancinhas e somente as coisas eternas, as coisas de Deus são realmente importantes. Tchau para todos, Deus abençoe. Beijos, tchau!